Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. O texto do Evangelho segundo Marcos nos alerta acerca dos perigos de uma interpretação rigorista acerca do descanso sabático. Jesus nos convida a recuperar o verdadeiro sentido do descanso sagrado, que é o serviço e o amor aos mais necessitados. O dia do Senhor não é simples preceito, mas tempo propício para nos aproximarmos mais de Deus e dos irmãos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhe disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus, então, olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. O texto do Evangelho segundo Marcos, proposto para a liturgia deste domingo, é composto de 2 episódios. O primeiro deles nos dá exemplos para entender como viver o dia do Senhor, com o relato dos discípulos colhendo espigas de trigo em dia de sábado. O segundo episódio mostra outro confronto com os fariseus, diante da cura que Jesus realiza na sinagoga em dia de sábado. Desse modo, Marcos nos convida a ouvir o que Jesus nos ensina acerca da interpretação correta da instituição do sábado judaico. O sábado foi feito para o ser humano, isto é, para o serviço do bem, para promover a vida na liberdade e na justiça. Do ponto de vista dos fariseus, os discípulos estavam quebrando a lei do sábado. Colher grãos de trigo para saciar a fome era considerado pelos fariseus como trabalho. Trabalho não era permitido no sábado. Portanto, a seu ver, os discípulos estavam desobedecendo ao preceito e pecando. Essa posição dos fariseus se baseava numa interpretação equivocada da lei mosaica. Então Jesus recupera o verdadeiro sentido da observância do dia de sábado, vinculando-o ao serviço da vida. Quanto à controvérsia acerca da autoridade de Jesus para perdoar os pecados
e realizar curas em dia de sábado, fica evidente nos dois exemplos que o critério da observância deste preceito é a prática do bem, indo ao encontro das necessidades básicas humanas, no caso, saciando a fome e curando as dores físicas em consequência da doença. É importante notar que Jesus não diminui a importância do sábado como dia consagrado ao Senhor, mas redireciona seu sentido e sua finalidade. Ele ensina seus discípulos a se posicionarem com liberdade diante das diversas interpretações que a lei mosaica foi recebendo na história do povo escolhido. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.